Nós faltamos só um detalhezinho. Como devo chamá-lo? Gel. Gel? É. Certo. É, porque eu estava com medo de chamar um palavrão e não acertar. Bem-vindo à nossa casa, online agora, né? É, alegria toda minha. Então, a gente está faltando só um minutinho para dar início aos nossos trabalhos. Pelo menos pelo meu relógio. Falta It's 17 hours. Vini, que barulho foi esse? Pronto, 17 horas. Boa tarde a todos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para nos reunir em nome do Cristo. Hoje temos nosso amigo Gel Carlos Wester, né, como palestrante da noite de hoje, da tarde de hoje. A palestra, o tema é o Homem de Bem, né? E para darmos início, vamos fazer uma prece, como sempre. Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, entrar em conexão com o nosso anjo guardião, com o nosso mestre querido. Jesus amado, derrama sobre nós o bálsamo do teu amor, fortalecendo-nos na fé. Ilumina, mestre, a nossa fraternidade, a comunidade onde estamos inseridos, nosso estado, nosso país. E que possamos, na tarde de hoje, aprender um pouco mais dos ensinamentos do teu Evangelho para aplicá-los em nossas vidas. E com esta prece, pedindo à espiritualidade amiga que esteja conosco, com nosso irmão palestrante, auxiliando no seu propósito, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Desta forma, eu passo a palavra para Gel Carlos. Quanto tempo eu tenho de exposição? 45 minutos, até às 17h45. Tá certo. Só um instantinho, viu? Deixa eu só colocar aqui só para me controlar. Tá bom. Muita paz para todos, boa tarde. Boa tarde. Um forte abraço do IPEP. O som está chegando bem aí? Uhum. Eu trago um forte abraço do IPEP, Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa de Acolhimento de Crianças em Risco Social, Lar Paulo de Tarso. É uma alegria estar com você nesta tarde, online, distante fisicamente, mas próximo dos sentimentos no coração. O tema de hoje é sobre de bem. Há alguns anos, a oportunidade de ir numa cidade bem pequenininha, que talvez vocês não conheçam ou nunca escutaram. O nome da cidade chama-se Dachau. Ela fica bem longe de Recife, bem longe de Pernambuco. Ela fica no sul da Alemanha, lá na Europa. A cidade mais perto, mais famosa dela, chama-se... E o que é nordestino aqui foi fazer em Dachau. Na realidade, um roteiro lá, uma programação. E nessa programação encaixou essa cidade numa... E o que é que tem nessa cidade que me atraiu e eu estou trazendo para reflexão na tarde de hoje, na temática Um Homem de Bem? É que nessa cidade da Dachau, hoje, funciona como um museu, isso que eu vou falar, foi lá que foi fundado, criado, o primeiro campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Entrou em operação no ano de 1938 e funcionou até o ano de 1945. Esse campo, primeiro, serviu de modelo para os outros campos de concentração que foram fundados e criados durante a Segunda Guerra Mundial. Quem é que ia morar nesse campo de concentração em Dachau? Na época, eram todos aqueles grupos que, segundo a concepção da raça pura, poderia prejudicar a tal raça pura.
Então, seriam os ciganos, os judeus, os deficientes físicos, os negros, etc. Homens, mulheres e crianças. As pessoas, os soldados nazistas da época, e aqui eu não estou julgando o povo alemão, muito pelo contrário, o povo alemão hoje, inclusive, a enorme maioria tem vergonha desse período que aconteceu na sua história, mas apenas uma análise do contexto histórico, dentro da temática de hoje. Os soldados chegavam em casas de noite, geralmente, abriam as portas, batiam, arrombavam, os homens, as mulheres e as crianças que tivessem um desses grupos que eu acabei de citar. As pessoas não sabiam por que estavam sendo condenadas, não sabiam por que estavam sendo presas. E eu estava lá nesse campo de concentração. Durante o período de 1938 a 1945, viveram ou sobreviveram ou passaram por esse campo aproximadamente 220 mil pessoas. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, chegaram a viver nesse campo de concentração aproximadamente 33 mil pessoas. Então, eu me encontrava num dia à tarde, diante do portão de concentração. Olhei para o lado esquerdo, tinha um trilho do trem, o mesmo trilho daquela época, onde chegavam os vagões trazendo todas essas pessoas que eu acabei de falar. Olhei para o portão grande, alto, de ferro, com uma frase em alemão escrito, em alemão, o trabalho. Na realidade, uma falácia era para as pessoas acharem que trabalhando libertariam daquele campo de concentração. Não tem como, para quem já visitou um campo como este, não se emocionar e não trazer referências na sua mente sobre esse período, sobre essa história da humanidade. Eu transpus o portão e, ao transpor, olhei para o lado direito e tinha um galpão, que funcionava na época como um galpão de triagem. As pessoas entravam e lá deixavam suas roupas, anéis, até dente. E, a partir daquele momento, recebi um número no corpo, na pele, e esse número passaria a ser a única identificação desta pessoa. Ou seja, ela não teria mais nacionalidade, nome, etc. Só um número na pele. Olhei para frente e vi um outro galpão. Atravessei um espaço, fui até esse outro galpão, e esse outro galpão era o dormitório, se é que podemos chamar de dormitório. Não tinha cama, era um extrato de madeira enorme, tinham vários galpões em que as pessoas dormiam. Agora, imaginemos nós como era a condição. Eu disse que, simultaneamente, chegaram a viver lá 3 mil pessoas. O tamanho desse campo de concentração é de aproximadamente, no máximo, 3 campos de futebol, mas sem arquibancadas, que eram galpões, não tinha edificações. Então, imaginemos nós 3 campos, gramado verde, aqui, em Pernambuco, por exemplo, a arena, no máximo esse tamanho. 33 mil pessoas em campos desses significa, dividindo por 3, 11 mil pessoas vivendo no tamanho de um gramado verde de um campo de futebol. Hoje, a gente liga a televisão ou vai no estádio e vê lá 22 jogadores, mais o árbitro, etc., já fica muitas pessoas se movimentando. Imaginemos nós 11 mil pessoas naquele espaço vivendo e não passando. Então, era total, sem nenhuma condições, mínimo de decência de uma. E as pessoas, então, tinham tifo, doenças, subnutrição, todas aquelas fotos, filmes que nós já vimos em vários momentos das nossas vidas. Um dormiu por cima do outro, etc. Fui nesse mesmo posto sanitário. Para vocês terem uma ideia, tinham apenas algumas dezenas de vasos sanitários para as 33 mil pessoas. Veja o absurdo das coisas. Me lembrei, então, da câmara de gás, a famosa câmara de gás. Fui a todo o campo de concentração e lá no final tinha a câmara de gás. Como funcionava? As pessoas nessas tinham pessoas que passavam meses sem tomar banho. Então, os soldados chegavam e falavam assim, hoje vai ter banho para o grupo 70 a 90, por exemplo. Imagina a alegria. Todos saíram super alegres, pelo menos no início, quando falavam para os que ficavam, que aquele grupo iriam ser libertados. Eles entravam na câmara de gás e lá morriam, envenenados. Eu entrei na câmara de gás, pequena,
portas de ferro muito grossas, uns buracos no teto, que as pessoas pensavam que era chover, mas saiu gás quando fechava as portas. Um silêncio completo, várias pessoas visitando também. Não tinha nenhum cartaz pedindo silêncio, nada, mas o respeito gerava um silêncio, uma reflexão sepulcral, ninguém falava nada, só escutava o barulho de umas fotos, de uma filmagem, etc. Passei ao lado uma porta, um anexo, que era o crematório, tinha 4 fornalhas, as mesmas fornalhas daquela. As pessoas entravam na casa, morriam, os soldados entravam com as câmeras, com as máscaras para se proteger, botavam as pessoas nas macas, levavam ao lado no crematório, onde tinha as 4 fornalhas, e a partir de certo momento até sabão fazia dos corpos humanos. Era um ambiente assim extremamente reflexivo. Eu saí, comecei a voltar pelo campo de concentração para ir embora, quando uma mulher passou por mim, uma mulher de um outro país. E ela pensando alto, com os olhos fechados, e ela fala assim, why, em inglês, que significa o quê? Por quê? Na realidade, é uma reflexão profunda. Por que o ser humano, a humanidade, chegou ou chega a este ponto de tratar o outro desta maneira, neste nível? E ela então passou chorando nessa reflexão. E aí eu trago essa experiência pessoal para a reflexão na temática de hoje do Homem de Bem. Porque talvez alguns, ao escutarem isso, campo, etc., podem achar, não, isso foi o povo alemão. Mas calma, o povo alemão é formado de seres humanos. Nós somos seres humanos. O povo alemão hoje e na época já era um dos povos mais cultos do planeta Terra, de maior instrução. Como é que um povo tão culto poderia chegar neste nível de tratamento em relação ao próximo, ao ser humano? O povo alemão nem melhor nem pior do que o brasileiro, do que o chinês, do que o americano, do que do continente africano, do que o italiano, todos seres humanos. Vou falar que nenhum ser humano, exceto Jesus, mas depois dele eu acho talvez nenhum, tem condições ainda de falar: eu estou livre, completamente livre de tal defeito. Você pode estar muito bem, ele pode estar muito bem controlado, mas ainda temos lá dentro um germezinho. Se nós não orarmos e vigiarmos, como Jesus falou, vem a chuva, vem a chuva, vem a chuva, e começa a crescer. E quando a gente menos espera, o tronco enorme do orgulho, da arrogância, do egoísmo, está dentro de nós, fortalecido. Somos todos seres humanos. E vamos continuar nessa reflexão sobre o homem de bem, o ser humano de bem, diante desse histórico. Há 200 anos, a humanidade, só 200 anos atrás, não tinha televisão, computador, Zoom, internet, nem pensar. Não tinha carro. Ali na época de Kardec não tinha nada disso. Não tinha energia elétrica, como nós conhecemos hoje, a lâmpadazinha acendendo era lampião. Não, nem pensar. Hoje você vai ver um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, por exemplo, na Rússia, um jogo em Moscou. Quem estava na arquibancada lá no estádio viu o jogo igualzinho, como em Recife, aqui em Pernambuco, no Brasil, pela televisão. Se acontece alguma coisa hoje na Bolsa Asiática, mexe o mundo na mesma hora. Por quê? Porque estamos interligados, estamos globalizados. O avanço tecnológico, o avanço na telecomunicação, tem nesses 200 anos. Para você ter ideia como nós avançamos nesta área, quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi assassinado, a Europa, a potência europeia, só que o presidente dos Estados Unidos tinha sido assassinado aproximadamente 15 dias depois. Veja o atraso. Quando o nosso Dom Pedro I deu o grito de independência lá no sudeste do país, dezenas de cidades no norte, aqui onde nós vivemos, sabem desse grito aproximadamente 3 meses depois. Veja como era o atraso na tecnologia e na ciência. Hoje, qualquer coisa que acontece, imediatamente. Se fosse hoje, se o presidente dos Estados Unidos morresse hoje, talvez nós soubéssemos antes de ele morrer. Tamanha rapidez com que a comunicação, a telecomunicação está acontecendo. No entanto, apesar de tudo isto, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a humanidade tem aproximadamente 7
bilhões e 500 bilhões de pessoas. Muita gente. É quase que 35 vezes a população brasileira. Muito. Segundo a própria ONU, esses 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas, a população brasileira, tem acesso a vaso sanitário. E quase 1 bilhão de pessoas, 5 vezes a população brasileira, diariamente vai dormir com fome crônica, da maioria formada por idosos e crianças. Ao mesmo tempo, essa mesma ONU explica o seguinte, que a humanidade, nós, seres humanos, estamos gastando por ano aproximadamente 5 bilhões, né? nem bilhões de reais. Sabem o quê? Em arma de guerra. Se a humanidade, segundo a ONU, pegasse apenas 20% dos 5 trilhões, 1/5, e investisse corretamente, segundo a ONU, não é GEL que está falando, é a ONU, investisse corretamente, é nem pegar tudo, só 20%, 1/5 do que se gasta hoje em armas de guerra, e investisse corretamente, em no máximo 8 anos, a humanidade acabaria com a miséria material no planeta Terra. Aí quem pergunta agora sou eu. Uai. A minha pergunta que a estrangeira fez ao meu lado. Por quê? Se anda em consideração da Alemanha, agora a humanidade inteira, por que é que nós, seres humanos, podendo acabar, por exemplo, com a miséria material, não acabamos? Alguém pode falar assim, mas eu não tenho nada a ver com isto. Eu não sou dono de fábrica de armas, não sou isso, não sou aquilo. Realmente, não sou. Eu não sou, acredito que vocês também não sejam. Mas, como tem aquele que diz, a borboleta, quando bate as asas lá na China, lá na Ásia, do outro lado do planeta, influencia de uma maneira ou de outra, através da sincronicidade do universo. Nós não somos donos de uma fábrica de armas de guerra, realmente. Mas quando nós compramos filmes, ou utilizamos, assistimos filmes, ou damos brinquedos de violência para os nossos filhos, estamos ajudando o quê? Seguir a da violência. Assistimos filmes de violência, estamos ajudando qual arte gráfica? Da violência ou da paz? Uma outra reflexão, para a gente não achar que são os outros, uma reflexão para dentro de nós. Quem de nós aqui é a favor, por exemplo, de acabar com a floresta amazônica? Acho que ninguém é a favor. Não sei se vocês conhecem a floresta amazônica, mas eu conheço. Profissionalmente, eu tive lá umas 3 vezes aproximadamente no passado. E é uma coisa espetacular. Eu avião até Manaus, você vê aquela floresta que não tem fim, parece que é um mar de árvores. De Manaus, eu peguei um outro avião menor, fui para 400 quilômetros distante de Manaus, no meio da selva, uma cidade chamada Urucu, e de lá, helicóptero, e depois peguei barco para navio, etc. É um outro mundo, uma outra realidade. Rios em locais largos, você nem vê outro leito do rio, de tão largo que é. Eu me lembro uma vez, abrindo parênteses, que eu a trabalho lá, peguei um barquinho chamado Voadeira, que é bem rápido, e saí de onde está o rio Tefé, que é um braço de Limões, e fui para um navio que estava fundeado no rio Solimões. E ao chegar no navio, na volta, quando voltamos para onde eu estava, na base que eu estava, na empresa que eu trabalhava na época, e anoiteceu, antes de eu chegar na base. O barquinho foi passando pelo rio Tefé, com o piloto do barco, né, bem veloz, e eu. Como anoiteceu, eu olhei para o leito do rio e eu vi umas pedras brilhantes, assim, diferentes. E eu falei ao piloto, que são essas? Que lá em Pernambuco não tem. O piloto olhou para mim e começou a rir. Eu até fiquei sem graça, né? Disse, que pergunta foi que eu fiz para ele rir tanto? Ele disse, não, doutor, isso não são pedras, não. Isso aí são os olhos dos jacarés. Então, a diferença do mundo que nós vivemos aqui para o mundo de lá, da chamada selva amazônica. Então, é uma coisa belíssima. Eu também não sou a favor de acabar a selva amazônica. Eu acho que ninguém é a floresta amazônica. No entanto, trazer a reflexão para o homem de bem do dia de hoje, eu pergunto, quando nós saímos de nossas casas e vamos numa loja comprar uma mesa de madeira
ou madeira de madeira. A gente se preocupa em saber se quem está vendendo, quem fabricou, tem um certificado ambiental. Porque se eu não me preocupar com isso, significa dizer o seguinte: se eu só olhar o menor preço, significa que eu vou comprar de quem está cortando a árvore, mas não está fazendo o novo plantio. Quem tem o certificado, obrigatoriamente corta uma árvore, mas planta outra. Tem a floresta. Quem tem o certificado, corta de maneira clandestina, faz o móvel mais barato, porque não tem custo para plantar outra, não tem nada. E tem muito mais chance de colocar um preço aqui mais barato. E nós vamos lá só com a economia, compramos mais barato, e mesmo sem querer acabar com a floresta amazônica, nós estamos ajudando a acabar com a floresta amazônica. Então, nós estamos interligados. Não existe isso, não tem nada a ver com isso. Isso eram os alemães, não. Seres humanos. Nem é melhor, nem é pior do que nós. Nós, brasileiros, não somos melhores nem piores do que os argentinos, do que os chineses, etc. Dentro dessa reflexão, no dia 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, um homem que passou a ter o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido entre nós, com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele renasce numa família de classe média à época, na França, pai, juiz de direito, com pouco tempo de aproximadamente 10 anos, e morar, estudar em Verdun, na Suíça, que era o maior centro educacional da Europa, coordenado por um pastor protestante de nome Pestalozzi. Lá ele foi, que já tinha recebido influência educacional de Rousseau. Lá ele foi, num planejamento espiritual muito bem feito, por dois motivos principais. Primeiro, lá no nosso centro educacional, o senhor Rivail, que vou chamá-lo agora a partir desse momento de Allan Kardec, para entrar em contato com tudo que tinha de mais avançado no conhecimento humano. E, ao mesmo tempo, também entrar em contato com a metodologia educacional de Pestalozzi, que ambos seriam úteis para ele mais na frente, ao desempenhar a sua tarefa, a sua missão de codificador de uma nova doutrina, que ele mesmo colocou um neologismo, um novo nome, chamando-a de Espiritismo, conforme está na introdução de O Livro dos Espíritos. Ele passou lá 10 anos de sua vida, estudando uma média de 10 horas diariamente, se destacou a tal ponto que tinha alguns de seus professores, principalmente na área de matemática, pedagogia, que quando não podiam dar aula, pediam para Kardec, que ainda era aluno, que desse a aula. Tamanho destaque dessa pessoa que nós conhecemos como Allan Kardec. Ele então retorna para a França, vai morar em Paris, e no ano de 1854, quando ele tinha aproximadamente 60 anos de idade, tendo a sua vida normal de professor, de pedagogo, de pensador, tem aquele diálogo famoso com um amigo dele de nome Fortier. Foi Fortier que, pela primeira vez, de forma colocada, falou com Kardec sobre as mesas girantes, a possibilidade dos espíritos estarem se comunicando nas reuniões que estavam acontecendo em vários locais, das chamadas mesas girantes e mesas dançantes. O senhor Kardec, muito lúcido, muito, a tal ponto que desencarnou no enterro dele, Camille Flammarion, astrônomo, que foi um dos discípulos, amigos, disse: aqui jaz o bom senso encarnado, tamanho discernimento desse homem que nós conhecemos. Ele tinha um pé atrás. Ele não achava possível que espíritos se movimentassem mexendo em mesas. Tinha um pé atrás. Mas a insistência foi tão grande que, no mês de maio de 1855, ele resolveu ir na casa da senhora Plena Meisson para ver se realmente essa ideia ouviu. No íntimo, conforme ele colocou depois lá em Obras Póstumas, espírita, ele achava que era fraude. Ele achava muito mais que era fraude do que a possibilidade de uma inteligência extra comandasse aqueles movimentos, seja de que maneira fosse. Ele foi na casa da senhora Plena Meisson, e mais de uma vez, e viu os fenômenos acontecerem de tal maneira que ele coloca depois na própria revista espírita, mais ou menos o seguinte: os fenômenos aconteceram de tal maneira diante dos meus olhos que eu não tive nenhuma dúvida que poderia ser fraude,
que merecia um estudo para saber o que era aquilo. Como ele percebeu que as demais pessoas estavam ali muito brincando do que realmente levando a sério, muitos iam apenas com uma diversão. Imaginemos nós, uma época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então, marcava uma reunião na casa de fulano, de um amigo, para ir lá tomar um chá, talvez. Fazia a mesa, um perguntava se o namorado ia voltar, se ia ganhar na loteria, se tiver época, coisas frívolas. Mas nenhuma preocupação um pouco mais profunda no campo da ciência, da filosofia e da religião. Só um ou outro que tinha algumas anotações, entre eles o dramaturgo Sardou, que fez já tinha uns caderninhos de anotações, de conversa, diálogos, que tinha mantido já com os espíritos. Kardec, vendo essa lacuna, ele então tomou para si o estudo desse fenômeno, para ver o que é que poderia acontecer ou encontrar diante desse aprofundamento. Com isto, ele chamou um pouco mais de 10 médios logo no início, e todo um trabalho, toda a metodologia para saber o que estava acontecendo. Ele utilizou a universalidade das informações, ou seja, a pergunta que fazia para um médico, ele fazia para um outro médico que não se conhecia, para ver se a resposta coincidia. E também a racionalidade, o bom senso, o discernimento. Quando algo agredia o seu discernimento, o seu bom senso, ele deixava na beira da estrada, para que no futuro a humanidade mais amadurecida pudesse melhor analisar aquela resposta dada pelos espíritos. E aí ele foi, entre esses médios, de duas irmãs adolescentes, Carolina e Júlia Boudin, de 16 e 14 anos de idade. Kardec não colocou o nome dos médios na resposta na codificação, apenas o nome dos espíritos. Mas imaginemos nós, naquela época, Kardec se virando para uma menina de 14 anos, Júlia Boudin, e perguntasse para ela quem é Deus, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E ela, mediunizada, respondendo: inteligência suprema, causa de todas as coisas. Quem, naquela época, sem Google para colar, sem televisão, sem rádio, sem nada, daria uma resposta nessa profundidade e simplicidade? Imaginemos nós, Kardec se virando para a irmã dela, Carolina Boudin, de 16 anos, e perguntasse a pergunta que virou o número 4 do Livro dos Espíritos: como podemos provar a existência de Deus? E a resposta, no axioma que aplicar à vossa ciência: não há efeito sem causa. Procura de tudo que não é obra do homem, a razão responderá. Imaginamos, então, Kardec perguntando a um outro médium, pergunta que virou o número 13 do Livro dos Espíritos, sobre os atributos de Deus. Ele pergunta mais ou menos assim: quando afirmamos único, todo-poderoso, ou seja, onisciente, onipresente, imutável, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom, temos ideias totais de seus atributos? O que é que você responderia? O que é que nós responderíamos nesse momento? É a resposta. Do ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Saber que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e que a vossa linguagem, limitada às suas sensações, não tem como exprimir. E continua a resposta. Veja o que estava chegando. Era uma nova doutrina, o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos em sua primeira edição, que tinha 501 perguntas. Depois ele publica a edição que tem um número igual ao que nós temos hoje, 1019 respostas. E o que é que ele apresenta para nós no Livro dos Espíritos? Os princípios básicos da doutrina espírita. Ao trás, uma pessoa chegou para mim e disse: Gel, eu quero me tornar espírita. A partir de hoje, o que é que eu faço? Aí, o que é que ele faz? O espiritismo não tem rito de entrada. Então, para ele se tornar espírita, você fazer o quê? Uma vez eu perguntava numa palestra no centro espírita, o que é ser espírita? Aí alguém falou: não, ser espírita é ser bondoso. Eu disse: bem, mas Madre Teresa de Calcutá é bondosa e era católica. Irmã Dulce era bondosa e era católica. Ah, não, ser espírita é estudar a doutrina, é estudar, é se aprimorar também. Mas quem disse que Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, que era hindu, não se aprimorava e não estudava? Ah, não, ser espírita é acreditar na reencarnação. O budista acredita na reencarnação e não é espírita. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é admitir os princípios básicos da doutrina. Se eu admito os princípios básicos, eu já sou espírita.
E quais são os princípios básicos? O que são princípios básicos? Princípios básicos é aquilo que sustenta a doutrina espírita. Fazendo uma correlação, quais seriam os princípios básicos de um prédio, de um edifício? Seriam a fundação, os pilares, as vigas e as lajes. Se qualquer um desses sair, o prédio cai. Então, nesta correlação, os princípios básicos do espiritismo que sustenta a doutrina espírita seriam, de maneira ampla, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, e uma ética da fraternidade. Isto formam os princípios básicos da doutrina espírita. Se eu admito isto que eu acabei, eu já sou espírita, independente. Então, já qual é a diferença de ser espírita e de ser verdadeiro espírita, como está na codificação? O verdadeiro espírita é aquele que admite os princípios básicos do espiritismo, que são estes que vai falar, por isso que ele é espírita, mas, ao mesmo tempo, se esforça de maneira contundente, honestamente, esforçadamente, para que amanhã seja moralmente melhor do que hoje. Este é o verdadeiro espírito. Então, este é o grande desafio para sermos homens de bem. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que faz parte que está na parte 3 do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas que resposta linda na consciência. Deus não precisa criar um juiz, uma banca de jurados para julgar um espírito. Não precisa. A própria consciência. Se eu estiver mentindo aqui para vocês, inventar uma mentira, se eu for carismático, conseguir envolvê-los, eu posso fazer isso por um período, não para sempre. Porque ninguém consegue enganar ninguém para sempre. Eu disse sim. Posso enganar vocês, mas não a mim. Porque a minha consciência não deixa. Eu vou depois terminar a reunião, desligo o computador, saio daqui. Minha consciência vai dizer: Gel, você mentiu para aquelas pessoas de boa vontade que estavam tendo a enorme paciência de escutar e ver você na exposição de hoje, na Fraternidade Espírita de Aldeia. E eu vou dizer: não, não menti não. Minha consciência vai dizer: vai, você mentiu. Ah, eu viajo para ela, vai dizer: lá, você mentiu. Para Nova York, você mentiu. Eu vou lá para a Lua, você mentiu. Não tem jeito. Eu só faz quando eu reajustar esse processo da mentira. Por outro lado, o inverso. Se todos vocês que estão me vendo e me assistindo apontarem o dedo para mim, acusando-me de algo que eu não fiz, ninguém vai ter condições de tirar a minha paz interior. Porque a minha paz interior, minha paz íntima, vem da minha consciência e não das acusações ou elogios externos. Então, veja a coisa fantástica que nós poderíamos ter, que é a própria consciência. 4 perguntas depois. 625, ainda em Leis Morais, na parte 3 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: quem Deus legou para a humanidade para servir de exemplo? E a resposta foi, segundo a tradução de Herculano Pires: vede Jesus. Mas vê o que em Jesus? Se ele era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo, se era branco, preto, amarelo, azul. Não. Isso pouco importa. Vê o que em Jesus? O que ele ensinou e o que ele vivenciou. Mas o que foi que Jesus ensinou e vivenciou? Eu costumo falar, brincando, se nós pegarmos 4 evangelhos ditos oficiais sobre a vida do Cristo, e mesmo aqueles considerados apócrifos, e colocar no liquidificador, vai sair um suco com 2 cores. Uma cor é amar a Deus sobre todas as coisas. E a outra cor é amar o próximo. Esta é a essência de Jesus. Amar a Deus, amar o próximo. No entanto, o que é mais hoje na vida? Se nós falarmos assim, se eu falar para vocês: olha, quando terminar essa reunião, vamos nos encontrar no centro da cidade do Recife, amar a Deus. Aí vai todo mundo para lá, eu vou lá, a gente se encontra lá. E o que é que a gente vai fazer para amar a Deus? Na prática, o que é amar a Deus? É amar o próximo. Como já dizia o nosso saudoso Dom Helder da Câmara. Então, na essência, hoje, amar a Deus é amar o próximo. Esse é o homem de bem. Aquele homem que se esforça diariamente para amanhã ser moralmente melhor do que hoje. Se esforça em que sentido? Com qual referência?
no amar a Deus, no amar ao próximo como a si mesmo. Porque não importa, na visão espírita, o rótulo religioso que nós temos. A opção religiosa é uma opção individual. Eu, Gel, sou espírita, por quê? Porque os princípios básicos da doutrina espírita aderem plenamente às minhas demandas atuais, aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Por isso sou espírita. Mas uma pessoa pode evoluir também e chegar a Deus lá, abraçando o catolicismo hoje. Um índio que está numa tribo isolada, sem nenhum plano, nunca leu um livro, nunca ouviu falar de Jesus. Nada. Mas se ele estiver lá amando o seu próximo, cuidando da sua tribo, levantando a bandeira da paz, do pacifismo, respeitando seu semelhante, ele estará seguindo Jesus, mesmo sem conhecer. Essa é a visão crítica da mensagem de Jesus. Vamos perguntar para Gandhi, que era hindu, não era cristão no rótulo. Vamos perguntar para ele o que é que ele achava de Jesus. Porque, segundo historiadores, quando Gandhi faleceu, foi assassinado, na casa só tinha um quadro, e era um quadro de Jesus. E ele era hindu. Então, perguntaram para Gandhi o que é que ele achava de Jesus. Ele disse, se a humanidade conhecesse apenas o sermão da montanha, as bem-aventuranças, já teria um farol seguro para caminhar para a plenitude da felicidade. Mas, disse Gandhi, o que observa é que a maioria dos que se dizem discípulos de Jesus não o seguem. Por que Gandhi falou isso? Porque Gandhi era indiano e, na época, os ingleses, que se diziam, estavam colonizando e oprimindo o povo indiano. Então, ser cristão independe de outro religioso. Ser cristão é uma postura de vida, é uma ética que se abraça, é a ética da fraternidade, que é um dos princípios da doutrina espírita. Então, este é o nosso grande desafio. Ser um homem de bem, no sentido de ser humano, é o nosso grande desafio do século XXI. Porque se mudarmos, se a humanidade mudar, se o homem, se a mulher mudar no sentido dos seus aspectos morais, muitas dores já imediatamente. Se eu fizer ao próximo, gostaria que o próximo me fizesse, tivesse as dores, imediatamente acaba. Por exemplo, acaba a corrupção, que ninguém vai roubar, que ninguém quer ser roubado. Estou falando do próximo, gostaria que o próximo me fizesse. Acaba a violência, tudo de imediato. Acaba a fome, que não há mais necessidade. Se nós dividimos a comida, todo mundo se alimenta. Tantas coisas acabam de imediatamente. Outras, a médio prazo, termina. Que são dores ainda se reajustando do passado para quem admite a reencarnação. Então, este é o nosso desafio. Sermos homem de bem no século XXI. Vencermos esse atavismo, esse atraso que nós trazemos, essas correntes do egoísmo, do orgulho, da vaidade que nos prendem. E eu não tive condições para bem. Não existe esse álibi. Todos nós podemos fazer o bem. Todos sem exceção. Todos sem exceção. Eu trouxe aqui no início, eu falei que participo do Metácio, que é uma casa de acolhimento que acolhe crianças em risco social de alta complexidade. Fica no IPSEP. E o que é o Lapauditar? Só para abrir um parênteses, para facilitar o entendimento de alguns casos reflexivos que vou colocar aqui. Nós acolhemos crianças que chegam para nós através do Juizado da Infância e Juventude ou do Conselho Tutelar. Há 15 anos. Nesses 15 anos já moraram conosco 310 crianças. Elas moram, varia o tempo. Uma criança pode passar meses ou passar anos. A que levou mais tempo conosco já morou 8 anos. Por que varia? Porque ao chegar, e quem são essas crianças? São crianças que estão passando por sérios problemas familiares. Ou estão sendo abusadas sexualmente, ou estão passando por processo de espancamento, abandono de incapaz, pais de drogas, pais em transtornos mentais, etc. Então, o juiz tira da família e coloca para morar conosco. E fica morando conosco, nós assumimos tudo, mora mesmo conosco, escola, tudo é com a gente, médico, tudo. Até o juizado decidir, junto com o trabalho feito com a nossa equipe, tem psicólogo, etc. Mas aí são detalhes que ficam para depois. Se a criança vai voltar para onde está, às vezes é uma mãe que é viciada em crack, mas ama seus filhos, se esforça para se tratar. Então, a criança fica morando conosco até a mãe se recuperar e depois a mãe. Mas, às vezes, não há condição de tornar um pai de abuso sexual, etc. Aí vem a segunda opção. Às vezes, existe a chamada família extensa. Um tio, um avô que possa ficar com aquela criança. Às vezes, não tem.
ao juizado escreve essa criança no Cadastro Nacional de Adoção para ser adotado. E às vezes não é adotado, então fica morando conosco. Então, por isso que varia essa rotatividade. Moram conosco 15 crianças simultaneamente, mas como entra e sai, por ano, às vezes chega a morar 30, 40 crianças. Bom, com esse resumo, só para se situarem, os casos reflexivos, 8 minutos que nos faltam, para a gente ver o quanto nós, eu me incluindo, desse homem de bem, tão bem colocado pela doutrina espírita e por Jesus, há 2 anos. Tão bem colocado que a gente tem que refletir hoje. Eu puxei lá no início sobre Dachau, Alemanha, campo de concentração, depois a nossa realidade, e agora de maneira mais pontual aqui em Recife, já que lá pode estar funcionando aqui em Recife. Uma vez chegou uma menina para morar conosco, ela tinha 5 anos e meio. 5 anos e meio a menina. Morou conosco aproximadamente 2 anos. Depois foi adotada. Vocês sabem por que ela foi morar conosco? Ela foi morar conosco? Ela foi morar conosco porque ela estava sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto e pelos 2 irmãos, ambos com mais de 20 anos. 4 homens, com H minúsculos, fazendo isso com uma menina de 5 anos e meio. Isso aonde? Lá em Marte? Lá na Lua? Não. Aqui em Recife. Debaixo do nosso nariz. Na nossa sociedade. A sociedade esta, que segundo o último IBGE, censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, 94% dos brasileiros se dizem cristãos. Ou seja, de cada 100 brasileiros, se pega na rua aleatoriamente, 100 brasileiros, 94 diz que tem Jesus como referência moral. E 6 não. Mas não quer dizer que sejam mais pessoas, pode ser pessoas éticas, apenas não seja cristã. Mas 94% se diz cristão. Mas nessa sociedade que 94% é cristão, então, tem Jesus como referência moral, que nos ensinou a Deus e amar o próximo, nós ainda encontramos casos como esse que eu acabei de falar. Uma outra menina que foi morar conosco, ela morou 1 ano e pouco com a gente. Ela morava com a mãe, num bairro em Recife. A mãe era viciada em crack. E a mãe, então, ficava com a filha. E nessa rua, essa menina já foi estuprada por um senhor que tinha idade de ser seu avô. Tinha 6 anos de idade. O tempo passou. Um dia a mãe, a menina foi para o centro da cidade do Recife. No centro da cidade do Recife, essa mãe usou crack. E ao usar crack, entrou em nóia. E aí foi para um lado, e a menina de 6 anos ficou no centro da cidade. Com a roupa do corpo, sem dinheiro para voltar para casa e sem saber voltar para casa, não sabia nada. Então a mãe foi, coitada. Eu não estou julgando a mãe. Uma coisa que eu aprendi lá pode estar é não julgar os pais, porque também sofrem, são dores terríveis. Nós estamos lá não há ninguém, sim, para ajudar. Esse é o nosso papel. Então a mãe foi para um lado e a filha ficou com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem saber voltar para casa, ficou morando na rua. Ao morar na rua, e nós sabemos, porque quando a criança chega com um relatório do juizado da infância e juventude. Então, isto é o mínimo que aconteceu, foi o que o Jade soube. Pode ter acontecido mais coisas. Ela, ao ficar na rua, foi estuprada pela 2ª vez na rua. Sabe o que foi que ela fez? Menina de 6 anos de idade. Ela procurou e descobriu onde é que os cachorros dormiu de madrugada, onde eles se juntavam. E foi o que ela fez, passou a dormir com o cachorro. Então, os cachorros se juntavam de madrugada em certo local, e ela ia lá no meio dos cachorros, ficava no meio dos cachorros. Por que ela fez isso? Ela fez isso para se proteger dos homens, entre aspas. Dos homens de H minúsculo, ou mesmo sem H. Porque os homens que eram para proteger, se aproximavam de uma menina de 6 para abusar sexualmente. O poder público soube que existia uma menina de 6 anos de idade que estava dormindo no meio dos cachorros, aí no centro da cidade do Recife. Aí foi uma equipe procurar, para lá e para cá, achou a menina. Ao achar a menina, o juiz tirou da rua e colocou para morar numa instituição, que eu não vou dizer o nome, bem grande daqui de Recife, Pernambuco. Ela foi para lá morar, para ser protegida, e lá chegando, ela foi estuprada pela 3ª vez. Lá. A juiz encaminhou essa menina para morar conosco. Ao chegar para morar conosco, como é que ela chegou, coitada? A menina que não tinha acesso à escola, os dentes estragados, verme, piolho,
toda desconfiada, cheia de traumas. Eu costumo chegar nas crianças lá e abraçar, chamo de filho, oh, meu filho, minha filha, dá um beijo, dá o meu jeito de ser com eles. E quando essa menina chegou, eu soube que ela tinha chegado, eu fui lá para falar com ela. E quando eu fui abrindo os braços para dar um abraço nela, ela deu 2 passos atrás, botou a mão assim, e perguntou para ele, apontando para mim, é de confiança? Veja um trauma de menina de 6 anos. Lógico, os homens se aproximavam dela para abusar dela. Então, ela teve desconfiança de todo mundo. Então, quadros como esses que nós temos debaixo do nosso nariz. E lá no Lar Paulo de Tarso, eu costumo falar, quem quer saber o que é uma família desestruturada, visite o Lar Paulo de Tarso. Porque lá é o efeito, o reflexo claro do que é uma família desestruturada. Então, eu poderia ficar aqui durante a noite toda conversando com você, casos, 310 crianças, todas, sem exceção, com casos dolorosos, mas o nosso tempo não permite, 4 minutos. E para ir finalizando já em termos dessa linha de raciocínio, eu diria o seguinte. Eu relembro aqui uma passagem, lembrar, né, reflexões finais, que é aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, dá-me de beber. Com as minhas palavras aqui agora. Na realidade, a mulher não entendeu nada. Porque Jesus era um homem, era mulher, e ali não podia. Ele, judeu, era samaritana e não tinha um diálogo naquele momento. Então ela, sem saber o que falar, disse: essa água não é minha, não pertence a mim. Essa água é do poço de Jacó. Jesus, percebendo a limitação dessa mulher, sabendo que ela estava ali representando a humanidade inteira e que está falando para as futuras gerações, se aproxima um pouco mais dela e diz: mulher, dá-me de beber. Porque se tu soubeste quem te pede água de beber, tu é que me pedirias água de beber. Porque, mulher, a água que você tem para beber aí, agora, você bebe hoje, vai ter sede amanhã, bebe amanhã, vai ter sede depois da manhã, e todo dia terás que voltar aqui para beber desta água. Mas a água que eu tenho para te dar, disse-lhe Jesus, esta você bebe uma vez, apenas uma vez, porque saciará a tua sede por toda a eternidade. Toda a eternidade. Para nós, para mim, para vocês, para todos, uma pergunta final para ficar para o dia de hoje. Nós, cristãos, espíritas do século XXI, já temos a coragem de beber esta água que Jesus nos ofereceu há 2000 anos? Muita paz, muito obrigado. Gel, só temos a agradecer em nome da Fraternidade Espírita de Aldeia pela sua disponibilidade, pelas reflexões que trouxe na tarde de hoje, né? Deixa muito o que pensar. E espero encontrá-lo de novo, ou pessoalmente, lá na fé, ou online mesmo, mas que fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente faz, né? De divulgar a doutrina espírita. Tá? Então, eu agradeço muito. E para encerrar os trabalhos de hoje, novamente, eu peço a todos que eleve o pensamento ao Mestre, porque é sempre com o coração cheio de gratidão e a alma de alegria que encerramos o nosso trabalho de estudar e divulgar os teus ensinamentos, Jesus. Gratidão pela semana que se encerra e todo o trabalho realizado. Gratidão pelo acolhimento, pelo amor, pela paz, né? Pelo teu fortalecimento em nossas vidas. Que a próxima semana seja de paz, amor, harmonia e que prevaleça sempre o trabalho no bem, na caridade. Na certeza da tua presença amiga entre nós, rogamos que continue conosco, nos abençoando hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Até mais. Obrigada a você.